nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, Rainha do céu e da terra, consagramos ao seu coração imaculado essa catequese de hoje. Te imploramos, Mãe, passa à frente para que possamos compreender, amar e viver o que o Senhor vai nos falar, por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santos anjos da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bom dia. Hoje o nosso tema de catequese é a Igreja Mãe e Educadora. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 2030 a 2046. Esse trecho aqui do catecismo que nós vamos abordar hoje, essas páginas. Estamos agora na reta final do catecismo, já passamos da metade, estamos caminhando para a parte final do catecismo. A Igreja Mãe e Educadora. O parágrafo 2030 do Catecismo da Igreja Católica começa a abordar esse tema. Mas antes ainda da gente ler o parágrafo 2030 do catecismo, eu quero meditar com vocês, filosofar um pouco sobre o significado da palavra mãe. Por que o catecismo vai escolher essa palavra? A Igreja Mãe Educadora. Quando ele traz a palavra mãe, ele está trazendo o Sagrado Magistério, ao escolher essa palavra mãe, Mater Ecclesia, né? A mãe igreja. Mater et Magistra, né? Que em português por mãe educadora, mas o original latino é Mater et Magistra, mãe e mestra. Por que a igreja escolheu essas duas palavras, mater, mãe, lembrando de maternidade, e magistra, lembrando de magistério? Magistério, que o próprio magistério, o Sagrado Magistério, que trouxe essa ideia que veio da tradição. Lembrando que a nossa igreja ela tem 3 pilares. Temos 3 pilares: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. São 3 pilares. Lembrando que tudo que a gente vive na nossa fé tem que se basear nesses 3 pilares. Os protestantes, eles vivem a sola Escritura, somente a Escritura. Então, eles só têm a Escritura e nada mais. Nós temos a Escritura, a Tradição e o Magistério. E até meio sem sentido você ter somente a Escritura, né? Porque a Escritura não caiu do céu, com capa de couro, fitilho vermelho e marcador de página do jeito que tá. Ela não caiu do céu, sim. Veio um anjo, Gabriel, e falou assim, ó, aqui ó, Deus mandou para vocês. Agora é só vocês fazerem fotocópia, xerox e passar para frente. Foi assim. A Escritura ela nasce da tradição e do magistério, né? O Evangelho é tradição. Porque o Evangelho é aquilo que os apóstolos contaram e foi registrado, foi passando. A palavra tradição significa passar, né? Passagem. Como aquela corrida de bastão que o cara corre, passa o bastão para o outro pega o bastão, corre, passa o bastão para o outro. Isso é tradição. A tradição da igreja é isso. E os evangelhos vieram na tradição. Por exemplo, Lucas, evangelista, não foi discípulo, apóstolo de Jesus, não foi apóstolo de Jesus, né? Então como é que ele pode ser evangelista? Porque ele recebeu isso de tradição de quem? De São Paulo. São Paulo recebeu de tradição de quem? De Pedro. Depois que Paulo teve a visão de Jesus, ele fez 3 anos de retiro no deserto. Depois dos 3 anos de retiro, ele se reuniu aos apóstolos e colheu da boca dos apóstolos todos os ensinamentos de Jesus. E o que Paulo pregava, Lucas ouvia e Lucas escreveu. Ou seja, o Evangelho de Lucas é fruto da tradição. O Evangelho de Marcos. Quem que é São Marcos? É discípulo de São Pedro. São Pedro é apóstolo. São Pedro ouviu Jesus pregar. São Pedro anunciou a pregação. Marcos, discípulo de Pedro, ouvia o que Pedro pregava e escrevia. Tanto que Marcos, ele traz vários hebraísmos no seu evangelho, né? Que são próprios da linguagem de Pedro. Pedro pregava para os
os romanos pregavam em Roma em hebraico e Marcos traduzia para o latim. Então, por exemplo, no Evangelho de Marcos, quando Marcos fala talitá cum, era a expressão que Pedro falava, né? Talitá cum. E aí Marcos falava, e Pedro disse talitá cum. Jesus disse talitá cum, menina, levanta-te. Ele escrevia em hebraico e traduzia para o latim. Ou seja, é aquilo que ele pegou da tradição que veio de Pedro. Então, a Sagrada Escritura é fruto da tradição. E quem nos dá a tradição é o magistério. Então, os três pilares são unidos uns aos outros. E a igreja, ela é mãe mestra. Mestra porque ela é a guardiã da Sagrada Escritura, da tradição e do Sagrado Magistério. Então, ela é mestra porque ela nos ensina. Isso fica muito fácil a gente compreender, né? Mestra porque ela traz os ensinamentos que nos encaminham para o céu. Mas por que ela é mãe? Por que a igreja é mãe? Por que a palavra mãe? A igreja é mãe e mestra. A mãe porque a gente gosta da igreja? Primeiro a gente precisa entender o conceito da palavra mãe. Existe alguém que seja vivo que não tenha mãe? Aí eu não tenho mãe, a minha mãe faleceu. Mas já tive, né? Não existe nenhum ser humano vivo que não tenha mãe. Porque a vida depende da mãe. Entendeu? Sua mãe pode ter falecido, mas no mínimo ela faleceu no seu parto. Entendeu? Porque se ela falecesse antes de você nascer, você não teria nascido. Então, o primeiro sentido da palavra mãe significa a necessidade da vida. A sua vida depende da sua mãe, ou dependeu da sua mãe. No mínimo, durante 9 meses. Entendeu? Dependeu intrinsecamente da sua mãe. Primeiro ponto que a gente precisa pensar isso. A palavra mãe. A vida depende da mãe. Segundo ponto, a vida é gerada pela mãe. A mãe que gera a vida. A mãe que forma o corpo dela, né? O pezinho, a mãozinha, os olhinhos, o dedo, a criança. A criança é gerada no útero materno. E a criança se nutre daquilo que a mãe se nutre. Olha o sentido da Sagrada Tradição. Lembra do bastão passando? A mãe vai lá e come um pão e toma um refrigerante. A criança vai se nutrir de quê? De nada. Porque pão e refrigerante não tem nutriente nenhum. Aí a mãe só come pão e refrigerante, só lanche. A criança vai ter um problema de saúde. A mãe come legumes, verduras, toma aqueles complexos vitamínicos, faz alguma atividade física, né, para controlar o açúcar no sangue, etc. A criança vai ter uma boa nutrição. Ou seja, a criança recebe aquilo que a mãe entrega para ela, pelo cordão umbilical. Tradição. Então a igreja, ela é mãe mestra, e mestra não fica muito claro, porque ela traz para a gente os ensinamentos da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, ao longo dos séculos, mas ela é mãe, no sentido de que a nossa vida depende da igreja, e a gente se alimenta daquilo que a igreja dá para a gente. Se a gente sai da igreja, a gente morre espiritualmente. Se a gente sai da igreja, a gente não se alimenta mais espiritualmente. Se a gente sai da igreja, a gente é abortado. Nesse sentido, eu quero ler com vocês, antes ainda de começar o catecismo, eu quero ler um texto da Sagrada Escritura. Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15, versículo 1 em diante. Vocês se lembram daquela catequese que a gente fez sobre a igreja? Quem é a igreja? Vocês se lembram disso? Quem se lembra? Quem é a igreja? Lembra? Ninguém se lembra? Jesus é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Jesus é a igreja. Entendeu? A igreja é Jesus. Jesus é a igreja. Pensando tendo esse conhecimento, tendo essa sabedoria, que a igreja é o corpo místico de Cristo, como vai dizer São Paulo, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, nós somos os membros desse corpo. Ou seja, a igreja é o próprio Jesus. Né? Por isso que as portas do inferno não prevalecerão jamais sobre a igreja, porque a igreja é o próprio Cristo. O inferno jamais pode prevalecer sobre Cristo. É por isso que a igreja católica dura pelos séculos dos séculos, nunca vai acabar, porque Jesus é eterno. Entendeu? A igreja é o próprio Jesus. Pensando tendo isso em mente, tendo essa hermenêutica, essa interpretação, a gente pode fazer a exegese perfeita do capítulo 15 de João, em que Jesus fala assim, olha só, Jesus é a igreja e Jesus é Deus. Nesse capítulo 15, versículo 1, Jesus já se apresenta como sendo Deus.
Qual que é o nome de Deus no Velho Testamento? Quando Moisés encontra a sarça pegando fogo, e ele fica impressionado com aquela sarça que queimava e não se consumia. Então ele entra para ver a sarça e de repente a sarça, né? A partir da sarça ele ouve uma voz que diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. O lugar que você está é santo. O que isso te lembra? Um lugar santo. É muito mais do que um espaço. É a presença de Deus. A presença de Deus é o lugar santo, onde Jesus está verdadeiramente presente. Corpo, sangue, alma e divindade. Só na Igreja Católica. O Santíssimo Sacramento do altar. João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. A igreja é essa sarça que queima de amor, mas não se consome pelos séculos dos séculos. E aí quando Moisés ouve Deus falando para ele que ele precisava voltar do Egito, resgatar o povo do Egito, levar o povo à terra prometida, Moisés fala assim: mas quem que eu vou dizer que me enviou? Qual que é o seu nome? Deus fala: eu sou aquele que sou. Porque só Deus é. Nós só, entre aspas, somos em Deus e por permissão de Deus e sustentados por Deus, mas ser na essência só Deus é. Por isso Deus fala: eu sou aquele que sou. Então, a partir desse momento, os hebreus, os judeus, começaram a se referir a Deus por esse nome, Yahvé, eu sou. Somente Deus é. E o judeu não conjugava a primeira pessoa do singular, eu sou. Não, porque esse nome, essa expressão, eu sou, é somente para Deus. O mandamento diz: não tomar o nome de Deus em vão, segundo o mandamento. Então, para não ter o risco de pecar com o segundo mandamento, o judeu não usava a expressão eu sou, porque era o nome de Deus. Quando Jesus se apresenta usando essa expressão eu sou, Jesus faz referência à divindade dele. Quando Jesus fala, se a gente lê aqui no texto, Jesus falando eu sou, para a gente é muito comum, a gente não percebe isso, a gente não linka isso, porque no português a gente fala eu sou direto, né? Mas para um judeu, quando Jesus falava eu sou, eles já ficavam chocados. É como se Jesus começasse a frase dizendo assim: pessoal, eu sou Deus, tá? Sendo eu Deus como eu sou Deus, então aí Jesus falava as coisas, entendeu? Então quando ele expressava eu sou, ele já se apresentava como Deus. É por isso também que os fariseus tinham tanta raiva de Jesus, né? Porque ele se apresentava como Deus e eles achavam que isso era uma blasfêmia, eles não criam na divindade de Jesus. E aqui Jesus está no primeiro ponto: a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o encontro com Deus na sarça ardente, é o lugar santo. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. E aqui Jesus, quando ele vai falar dessa doutrina, ele se apresenta como Deus. Lembrando Deus da sarça ardente. Lembrando que na igreja, aquele encontro de Moisés com Deus na sarça se renova a cada domingo na Santa Missa, ou a cada missa que você vai durante a semana. Então, João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então aqui dessa única frase de Jesus, a gente já depreende uma catequese inteira, né? Dá para fazer uma conferência de um final de semana inteiro só sobre essa frase: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Só sobre eu sou, já falei quase 10 minutos, né? Eu sou a videira verdadeira. Videira. O que significa a expressão videira? Plantação de uva. A uva é símbolo da felicidade. A uva é símbolo da felicidade, porque da uva se faz o vinho e o vinho causa a felicidade. É por isso que em João 2, nesse mesmo evangelho de João, quando acaba o vinho nas bodas de Caná, Nossa Senhora vai para Jesus e fala: eles não têm mais vinho. Quer dizer que Nossa Senhora vai rogar por nós naquilo que nós precisamos para ser felizes. Lembrando que a nossa felicidade é a vida eterna. Então quem é devoto da Santíssima Virgem não precisa ter medo. O que você precisar na sua vida para ser feliz, ou seja, para ser santo, para ganhar o céu, a felicidade eterna, Nossa Senhora vai rogar para você. Esse é o sentido de João 2. O vinho, símbolo da felicidade. Eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está falando? Eu sou a verdadeira felicidade. Você quer ser feliz? Vem comigo. É isso que Jesus está falando. Eu sou Deus, eu posso te fazer feliz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, eu sou Deus, eu sou a felicidade
e vim do céu para fazer vocês felizes. Ou seja, meu pai é agricultor, meu pai que me plantou nessa carne humana aqui para fazer vocês felizes. Ou seja, eu vim para salvar vocês. Olha que frase de Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Olha a doutrina da cruz aqui, Jesus falando: se quer me seguir, então renuncia a si mesmo, então essa cruz e vem. Aquele que der fruto, o Pai o podará para que produza mais fruto. A doutrina da cruz. Mas o que não der fruto, o Pai o cortará. Vai se separar da videira. Se separando da videira, se separa da felicidade. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Vamos guardar guarda isso aqui. Vós estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Então a palavra purifica. Isso vai ser importante no final da nossa catequese. Guarda esse pensamento. A purificação da palavra. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, se nós estivermos em Jesus, Jesus estará em nós. Quem é Jesus? Ele é a felicidade. Se nós permanecemos em Jesus, quem que vai estar em nós? A felicidade. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, se vocês estiverem unidos a mim, se vocês estiverem comigo, vocês serão felizes. O ramo não pode dar fruto. Dar fruto, que fruto? A uva. O que significa uva? Felicidade. Ninguém pode ser feliz. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Jesus está falando mais uma vez: vocês não conseguem ser felizes sem mim, gente. Vocês querem ser felizes? Fica comigo, vem comigo, né? Jesus está falando literalmente: está comigo e está com Deus, né? Literalmente. Jesus diz: está comigo e está com Deus, porque Ele é Deus. O ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Sem mim vocês não vão ser felizes. Eu sou a videira, eu sou a felicidade, dizendo Jesus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. O que é o ramo da videira? Aí tem dois sentidos muito lindos aqui. Dois sentidos muito lindos. Um dos sentidos a gente vai abordar também no fim da catequese, que é o sentido missionário. O ramo da videira, aquele que leva, o ramo é o que leva a uva para longe. É assim, quem já viu uma videira? Você planta a videira aqui, ela vai se espalhando assim, né? E o ramo da videira vai levando, às vezes, a uva para metros e metros longe da fonte da videira. Vós sois os ramos, vocês são os missionários. Vocês que vão levar essa felicidade de Jesus para o mundo. Mas tem que estar unido à videira, senão o ramo vai secar. Vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem ficar comigo e eu ficar com ele, esse vai ser feliz pra caramba. Esse vai ter a felicidade verdadeira. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim ninguém é feliz. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Ou seja, quem se separa de Jesus encontra a tristeza eterna, que é o inferno. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, olha só, segunda vez Jesus lembra da palavra, guarda isso. Jesus está falando da palavra dele. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O que o homem mais quer? Qual a aspiração de todo homem, de toda pessoa humana? Seja o mais criminoso, mais tranqueira lá, que matou, sequestrou, roubou, está na cadeia, um criminoso contumaz. Você vai perguntar para ele: o que você quer? Ele vai dizer: eu quero ser feliz. Se você vai lá no Santo Padre, o Papa, e fala assim: o que o senhor quer, Papa? Ele fala: eu quero ser feliz. Todo homem quer ser feliz. É isso que Jesus está falando aqui no final desse evangelho de hoje. Isso, se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, vocês vão alcançar a felicidade completa. Aquela felicidade que São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Coisa que os olhos nunca viram, coisa que os ouvidos nunca ouviram, coisa que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para vocês, a felicidade verdadeira. Então Jesus é Deus, Ele é a videira. E seremos felizes se nós estivermos unidos a Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a igreja. Agora vamos mudar esse evangelho de hoje aqui
para a gente entender a catequese de hoje, a igreja é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Todo o que não der fruto na igreja, ele o cortará. E podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que a igreja tem anunciado. Permanecei na igreja e a felicidade permanecerá em vós. O ramo, ou seja, a pessoa humana, não pode ser feliz por si mesmo se não permanecer na igreja. Assim também vós não podeis tampouco ser felizes se não permanecerdes na igreja. Eu sou a igreja e a felicidade. Vós sois os ramos. Quem permanecer na igreja e a igreja estiver com ele, esse será muito feliz, porque sem a igreja não podem ser felizes. Vocês entenderam o evangelho de hoje? O que Jesus está falando? O que é a igreja? Mater et magistra. Magistra, mestra. Mestra de quê? De felicidade. A igreja é o caminho da felicidade. É a mãe que gera essa felicidade e é o caminho para sermos felizes. Você quer ser feliz? Esteja bem unida a Jesus. Como estar unida a Jesus? Esteja unida à igreja, porque a igreja é o Cristo. A igreja é a continuação da encarnação de Jesus no tempo e na história, pelos séculos dos séculos. A igreja, guarda isso no seu coração, a igreja é a encarnação de Jesus Cristo no tempo e na história, pelos séculos dos séculos. Você quer ser feliz? Esteja unido à igreja. E hoje a gente vai falar como que a gente faz para estar unido à igreja, né? Lembra que Jesus falou da palavra várias vezes? Vai ser importante esse pensamento de mais para frente. Mas no começo dessa catequese, o que a gente precisa ter em mente, entender? Jesus é a igreja é Jesus. A igreja é mãe e mestra. Mestra porque ela nos ensina o caminho da felicidade. Mãe porque a nossa vida, ou seja, a nossa felicidade está em estarmos conectados com o cordão umbilical com a igreja. E o que é esse cordão umbilical com a igreja? Os sacramentos, a moral católica e os ensinamentos da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura e do Sagrado Magistério. E a gente vai falar sobre isso. Então a igreja é mãe educadora. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2030, diz assim: a igreja mater et magistra. É na igreja, em comunhão com todos os batizados, ou seja, unidos à videira, né? Os ramos unidos à videira, que o cristão realiza a sua vocação. Qual é a vocação do cristão? Ser feliz, não é? Como que a gente vai ser feliz? Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, deixa eu abrir aqui Hebreus 12, 14. Quem se lembra? A gente já falou isso aqui algumas vezes, Hebreus 12, 14. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Santidade, entrada no céu, felicidade eterna. Qual é a nossa vocação? Sermos santos, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Lembra que a gente falou sobre vocação? Acho que foi semana retrasada. A gente falava que a nossa vocação, resumidamente, é sermos santos. E que as vocações do jeito que a gente conhece, matrimônio, ordem, vida religiosa, vida consagrada, são meios para alcançar a santidade, para sermos felizes. Porque a felicidade é o céu. O bilhete de entrada no céu é a santidade. Se a gente não tiver o bilhete de entrada, a gente não entra, né? Quem não tiver o bilhete de entrada, não entra no cinema. Quem não tiver a santidade, não entra no céu. Hebreus 12, 14, sem a santidade ninguém pode ver a Deus. A nossa vocação é a felicidade eterna, e a felicidade eterna é a santidade. Sabe o que é a santidade? Voltando ao exemplo de João 15, pensa na videira mais uma vez. Como que os ramos da videira permanecem verdinhos? Por que eles permanecem verdinhos? Por que a uva consegue nascer lá num ramo que está a 5, 6 metros da videira? Porque a seiva passa pelo caule da videira e vai se distribuindo pelos ramos, não é? E lá do chão, a videira colhe os nutrientes da terra, condensa aqueles nutrientes, as folhas por meio da fotossíntese, etc. E a seiva leva esses nutrientes, não é? Isso é a santidade é a seiva. A seiva é própria de Jesus. Jesus é o santo dos santos. Se nós estivermos unidos a Jesus, alcançaremos a santidade
receberemos, na verdade, a santidade que é dele. Só ele é santo. Santo Antônio, São José, a Santíssima Virgem, todos os santos, eles recebem a santidade do próprio Deus, porque estavam unidos a Deus, né? Assim também nós seremos santos se estivermos unidos a Jesus. Como estaremos unidos a Jesus? Estando unidos à igreja. Qual é a única religião do mundo que tem santos? Já pensaram nisso? A única religião do mundo que tem santos é a religião católica. Não tem nenhum santo evangélico, não tem nenhum santo espírita, nenhum santo muçulmano, nenhum santo budista. Não tem. Eles sequer pensam nisso, nessa possibilidade. Mas como que eles não pensam nessa possibilidade? Não vamos falar agora dos budistas, dos kardecistas e dos muçulmanos, porque eles não acreditam na Sagrada Escritura. Mas vamos falar dos protestantes, porque eles acreditam na Sagrada Escritura, né? E eles mesmos dizem que só acreditam na Escritura, né? Só na Escritura. Se a Escritura diz ser de santos como o Senhor teu Deus é santo, Levítico 19, versículo 2. Se a Escritura diz em Mateus 5,48, ser de santos como o Senhor teu Deus é santo. Se a Escritura diz na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, ser de santos como o Senhor teu Deus é santo. Se a Escritura diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Se a Escritura diz em Hebreus 12, 14, sem a santidade ninguém pode ver a Deus, como então eles não acreditam em santos? Então a Escritura está pedindo alguma coisa impossível. Se do início ao fim da Bíblia, a Bíblia fala ser de santo, você tem que ser santo, você tem que ser santo, é para você ser santo. Santidade, se converte para você ser santo, santo. A Bíblia inteira fala disso e não tem santo? Você entendeu a incongruência de raciocínio? Mas por quê? Porque sem a Igreja Católica é impossível ser santos. Porque a Igreja Católica tem as ferramentas da santidade. Pensa o seguinte, você tem que pregar um prego aqui nessa mesa, certo? Pregar um prego aqui. Você tem um prego, você tem que penetrar esse prego na madeira. Beleza. Você tem um martelo. O nome desse martelo é Igreja Católica. O nome desse prego, quando o prego penetrar na madeira, isso é a santidade. O martelo é a Igreja Católica. Aí você fala, não quero esse martelo, vou pregar com a minha própria mão. Não vai dar certo, cara. Se você segurar o prego e ficar enfiando o prego assim, ele não vai penetrar na madeira. E se você segurar o prego e bater com a sua mão, você vai pregar a sua mão, não a mesma. Entendeu? Não tem como. Por que o martelo é a igreja? Porque a igreja tem os meios de santidade. Nós vamos falar hoje. Antes da gente falar sobre os meios de santidade, vamos continuar aqui no nosso parágrafo 2030. A gente comentou aqui sobre a nossa vocação à santidade. O parágrafo fala na primeira frase que na igreja a gente realiza a nossa vocação, que é a santidade. Começando de novo o parágrafo 2030. É na igreja, em comunhão com todos os batizados, lembra? Ligados à videira, que o cristão realiza a sua vocação, ou seja, ser santo. Da igreja recebe a palavra de Deus. Lembra que Jesus falou da palavra dele? Jesus falou 3 vezes da palavra. Na igreja que a gente recebe essa palavra. A palavra que é o próprio Cristo, né? Na igreja recebe a palavra de Deus que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Os ensinamentos da lei de Cristo. Da igreja recebe a graça dos sacramentos que sustenta no caminho. A graça dos sacramentos que sustenta o caminho. Sabe o que são os sacramentos? Os sacramentos são o cordão umbilical. A igreja é a mãe. A mãe é quem? Jesus. Lembra quando a gente fez uma catequese sobre os sacramentos? Que a gente dizia que os sacramentos é a atualização no tempo e no espaço da salvação de Jesus? É um meio concreto e eficaz de salvação no qual Jesus aplica agora, nesse momento, a graça salvífica que ele instituiu lá durante os seus 33 anos de vida. Por exemplo, o sacramento da confissão. Jesus aplica no sacramento, quando você se confessa, ele aplica ali naquele momento o seu sangue derramado na cruz. Ele atualiza no tempo
Aquela instituição que ele fez em João capítulo 20, quando ele disse aos apóstolos: os pecados daqueles a quem perdoados serão perdoados, os pecados daqueles que retiverem serão retidos. São Pio de Pietrelcina dizia: quando eu atendo confissões, eu administro o sangue de Cristo. Ou seja, ele está com o sangue de Cristo aspergindo nas pessoas na confissão. Atualizando, o sacramento atualiza a salvação de Jesus. Como o cordão umbilical traz o ferro, o cálcio, a vitamina C da mãe para a criança. Então a igreja é esse cordão umbilical. A mãe é o próprio Jesus. A criança, claro, somos nós. E os sacramentos são o cordão umbilical da qual esse alimento chega da mãe para a criança, através dos 7 sacramentos. A economia sacramental são os meios de salvação. A economia sacramental é um martelo sem o qual você não consegue pregar o prego. Entendeu? Não consegue pregar o prego. Da igreja, aprende o exemplo da santidade. Isso aqui já foi o que eu falei desde o início. Reconhece a figura e a fonte da igreja em Maria Santíssima, a Virgem Santíssima. Discernem-a no testemunho autêntico daqueles que vivem e descobrem-a na tradição espiritual e na longa história dos santos que os precedem e que a liturgia celebra no ritmo do santoral. Ou seja, na igreja, além de receber toda a graça santificante, a gente tem o exemplo e o auxílio dos santos. Principalmente, vai dizer o Catecismo da Santíssima Virgem, que é a igreja por excelência. Nossa Senhora é aquilo que, sabe, imagina você um engenheiro, um arquiteto. O arquiteto faz o projeto de uma casa. Ele faz aquele projeto de uma casa linda. E aí vem o pedreiro para construir a casa. O pedreiro vai e muda o projeto do arquiteto, faz umas coisas lá e a casa fica feia. O arquiteto, não era assim. Vamos ter que reformar. E somos nós, né? Nossa Senhora é o projeto feito certinho. Nossa Senhora é aquele projeto que Deus fez e foi certinho e Deus olhou e falou assim: agora sim. Tipo quando Deus fez Eva e Adão, falou: essa sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando Nossa Senhora foi concebida, viu a sua vida de santidade e penetrou no céu, depois da sua ascensão, Deus olhou para Nossa Senhora e falou assim: é isso, gente, é assim que eu queria. Entendeu? Essa deu certo. Por isso Nossa Senhora é o nosso grande modelo, o nosso grande objetivo a ser alcançado. Mas eu nunca vou alcançar o objetivo sem como Nossa Senhora. Primeiro porque Nossa Senhora é imaculada. Eu não sou imaculado, eu sou, pelo contrário, sou bem imaculado, né? Segundo porque Nossa Senhora é mãe de Deus, né? Queridos, Nossa Senhora é o nosso alvo a ser alcançado, a nossa meta a ser atingida. Existe um exercício que a gente faz no quartel chamado TAF, Teste de Aptidão Física. No TAF tem várias provas, né? Prova de corrida, prova de barra, de flexão, etc. Dentre essas várias provas, tem uma prova que chama tiro. Esse tiro não é tiro de arma de fogo, não. É tiro de corrida. Você tem que correr 50 metros no mais breve tempo possível. Se você extrapolar demais o tempo, você fica reprovado, né? E a técnica para você, sim, tem várias técnicas de posição de corpo, de saída, etc. Mas a técnica fundamental é a psicológica. Porque às vezes o cara tem um bom preparo, tem a boa técnica, sai certinho, faz largada certinho, não queima largada, etc. Mas ele não consegue atingir o 100% da prova. Por quê? Porque quando ele está, depois de correr 40 metros, 38 metros, 42 metros, o seu corpo vai chegando numa estafa. Porque você está correndo no seu 100% do seu máximo, que você tende a diminuir porque você vê ali a chegada. Você vê, tá chegando, então você vai literalmente tirando o pé. É normal. Então qual que é a técnica psicológica? Além da técnica física, de postura, a técnica psicológica. Você projetar na sua cabeça essa meta muito além. Então vamos supor, 50 metros daqui, na metade do catecismo. Você projeta esses 50 metros lá na frente. De maneira que quando você chegar aqui, você está achando que você está na metade da sua prova. Então você ainda está dando o seu máximo, nem que morra.
Você está arregaçando, nem que morra. E aí você faz a prova no seu 100%. Assim é Nossa Senhora. Nossa Senhora é a nossa meta muito além. Se nós tivermos a nossa meta em Nossa Senhora e imitarmos Nossa Senhora com o nosso 100%, alcançaremos o tiro de 50 metros com eficácia com 100%. Entendeu? Por isso Nossa Senhora é a nossa meta. E mais do que uma meta, ela é um auxílio. Auxilium Christianorum, vai dizer a ladainha de Nossa Senhora. Auxílio dos cristãos. Ela vai nos ajudar nessa corrida. Ela vai nos ajudar nessa corrida. Por isso o Catecismo traz aqui Nossa Senhora como modelo de santidade. Modelo a ser alcançado. Modelo de igreja que deu certo. Então, gente, a gente percebeu que a nossa vocação é a santidade. A gente percebeu que a santidade é a nossa felicidade. E que para sermos santos, precisamos ser felizes. Para sermos felizes, santos, felizes, precisamos estar unidos à igreja. A igreja é o próprio Cristo. E aí tem meios de nós estarmos unidos a essa igreja e alcançarmos essa santidade. Os meios de santidade são 3. A palavra de Deus, os sacramentos e o auxílio de Nossa Senhora. Foi isso que a gente falou? A palavra de Deus você entende não somente a Escritura, mas a palavra de Deus no sentido lato, não no sentido estrito. Estrito senso, a pessoa vai entender que a palavra de Deus é a Bíblia. Mas no sentido lato, no sentido maior, a palavra de Deus é a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Isso é a palavra de Deus. Está crer e viver o que ensina a Santa Igreja, pela Sagrada Tradição, pela Sagrada Escritura e pelo Sagrado Magistério. Por exemplo, a Igreja ensina que os métodos anticoncepcionais não são permitidos, somente os métodos anticoncepcionais naturais, como o método Billings, que inclusive é muito eficaz se a pessoa faz com disciplina, né? Porque o método Billings é um método de identificação do muco vaginal. Identificando o muco vaginal, percebe-se quando é o período fértil, quando é o período infértil. Se você quer ter filho, no período fértil você tem atividade sexual. Se você não quer ter filho, você tem no período infértil, e é bem simples. É muito mais que o método da tabelinha de contar os dias. Não é o método da tabelinha de contar os dias. Porque o método da tabelinha de contar os dias pode ter uma ovulação de hormonal e mudar o ciclo, né? Pode acontecer. Então o método Billings é o método de identificação do muco, né? Quando você vê que a manga está verde, você percebe que não está na hora de consumir a manga. Mas quando a manga está amarelinha, está na hora de consumir a manga. Quando a banana está verde, não está na hora de consumir a banana. Quando a banana está amarelinha, está na hora de consumir a banana. E você não vai comer a banana verde. Entendeu? Ah, mas eu vou contar a tabelinha de quando a banana fica verde. Eu plantei a banana em tantos anos, aqui a banana vai estar boa para madura. Aí você chega lá, a banana está verde. Pode acontecer. Então, assim, a tabelinha, ela não é eficaz por conta disso. Mas o método Billings é eficaz porque você não está vendo o tempo, você está vendo a cor da banana. Você está vendo o muco vaginal. Se o muco está líquido, com uma clara de ovo e pegajoso, elástico e da cor de uma clarinha de ovo, período fértil. Se ele está branco e mais espesso, ou se não tem muco, período infértil. É muito tranquilo. E tem vários vídeos na internet, vários livros que falam sobre isso. Método criado pela doutora Anne Billings. Então a igreja ensina que o método Billings é permitido, que os métodos anticoncepcionais não são permitidos, né? Isso é sagrado magistério. Quem determinou isso foi o Santo Padre, o Papa Paulo VI. Isso ele determinou através de anos e anos de história da igreja, meditando, rezando com a Sagrada Tradição, com a Sagrada Escritura e com todo o magistério que o antecedeu, sobre aquilo que é a vocação do homem, a vocação do matrimônio, o sentido da vida, o sentido das coisas. Que a atividade sexual não deve ser só uma recreação, mas que ela deve ser uma vocação, na qual a gente participa da obra criadora de Deus, que é a vida humana. Aí você, não, mas eu não concordo. Vou fazer do meu jeito. Meu jeitão é diferente. Você acabou de cortar o ramo da videira. Entendeu? Acabou de cortar o ramo da videira. Isso é guardar a palavra que Jesus falou aqui, ó.
A minha palavra vai fazer com que vocês sejam santos, sejam puros. Deixa eu pegar aqui essa citação de Jesus. Vós estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. João 15, versículo 3. Vós estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Essa obediência à igreja é a vivência da palavra. Então, meios de santificação, palavra de Deus, obedecer à igreja, na sua tradição, na sua escritura e no seu magistério, ainda que seja difícil, porque santidade não é fácil. Ah, mas é muito difícil. Muito difícil. Jesus mesmo disse que ia cortar e podar o ramo para que ele produza fruto, né? Versículo 2. Podará todo o que der fruto para que ele produza mais fruto. Podar não é gostoso, gente. Podar realmente não é muito gostosinho, não. Vai podar. Mas para que ele vai podar? Para que seja ainda mais feliz, para que produza mais fruto. Lembrando que o fruto é o símbolo da felicidade. É a uva que produz o vinho, que traz a felicidade. Então vai podar. Para que ele vai podar? Para que você seja ainda mais feliz. Para que você seja ainda mais feliz. Ah, mas se eu tiver filhos, eu não vou poder ir para Disney igual eu queria ir para Disney, ou eu não vou poder comer pizza todo final de semana quando eu comia. Então, a sua felicidade não é Disney, nem é pizza. A sua felicidade é fazer a vontade de Deus. Entendeu? A felicidade é fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu gosto muito de final de semana ir no Airbnb lá em Campos do Jordão, alugar uma casinha no Airbnb, ficar lá no frio de Campos do Jordão. Se eu tiver muitos filhos aí, não vai ter dinheiro para ir no Airbnb em Campos do Jordão. Mas a felicidade não é ir no Airbnb em Campos do Jordão. Isso pode ser até uma alegria, gostosinho, um prazer, né? É um prazer, pode ser um prazer. Mas a felicidade não é isso. O que é a felicidade então, Fábio? A felicidade é o céu. A felicidade é a vida eterna. Você só vai ter a vida eterna fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Ah, mas eu não posso no Airbnb no final de semana? Pode, claro que pode. Mas você não pode trocar o Airbnb pela vontade de Deus. Entendeu? Você não pode trocar, igual o Padre Celso fala, na roça no domingo. Ah, mas é pecado. O Padre Celso fala tanto da roça, então ir na roça é pecado, né? Se eu for na roça, né, Maria? Se for na roça é pecado, né? Bala do Iago. Não, na roça não é pecado, gente. É pecado deixar de ir à missa para ir na roça. É esse que é a moral do Padre Celso, falar de roça. O pecado é você trocar a missa, colocar a missa em segundo plano, porque você quer ter o divertimento da roça. E a roça não precisa ser a roça, né? Pode ser a praia, ou um jogo de futebol, qualquer atividade, ou inclusive uma casa no Airbnb em Campos do Jordão no domingo, né? Enfim, a palavra de Deus é fonte de santidade. Palavra de Deus, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Os sacramentos são fonte de santidade. Os sacramentos. Batismo, Eucaristia, Crisma, unção dos enfermos, matrimônio, ordem e faltou um, qual que eu esqueci? Confissão, penitência. Os sacramentos são fonte de santidade. Ah, o matrimônio também é sacramento. O matrimônio também é fonte de santidade. E como que se consuma o matrimônio? Pelos filhos. Está percebendo? Porque que voltamos ao mesmo ponto? Os sacramentos são fonte de santidade. Tá? Sacramentos são fonte de santidade. Para viver os sacramentos, a gente precisa viver a moral católica. Ou seja, a gente precisa obedecer aquilo que ensina a igreja. Senão a gente não vai ter acesso aos sacramentos. E o auxílio da Santíssima Virgem, a terceira fonte de santidade. Nossa Senhora ensina a igreja, é auxílio dos cristãos. São João Bosco sempre apresentou esse título de Nossa Senhora para os meninos deles. Nossa Senhora Auxiliadora. A gente também chama Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. Né? Perpétuo Socorro. Nossa Senhora das Graças, medianeira de todas as graças. Ela vai nos ajudar. A devoção a Nossa Senhora não é facultativa. A devoção a Nossa Senhora é necessária, é obrigatória para o católico. O católico precisa ser devoto de Nossa Senhora. Existem 3 tipos de culto. A latria, na verdade 4 tipos de culto. 4 tipos. A latria, a dolia, a protodolia e a hiperdolia. Vocês já ouviram falar disso? Não? Latria, a igreja de São João do Latrão.
Já ouviram falar dessa igreja? Ela é no Vaticano. São João do Latrão. O que significa isso? São João adorador. Porque São João reclinou a cabeça no peito de Jesus. Latria significa adoração. Entendeu? São João adorador. Lembrando que São João deitou a cabeça no peito de Jesus e adorou o coração de Jesus. Foi São João que disse: Jesus é o pão da vida, em João 6,48. Então, por isso, São João adorador, o grande adorador de Jesus, São João. A latria, culto de adoração. Esse culto de latria é dado somente a Deus. Adoramos somente a Deus. Culto de dulia. Dulia significa devoção. Damos aos santos. Santo Antônio, São Francisco, São Maximiliano Kolbe, São Pio de Pietrelcina, nosso anjo da guarda. Devoção, dulia. Protodulia, a primeira devoção de todas, primeiro, é dada a São José. São José tem um culto especial na igreja, chamado de culto de protodulia. O primeiro dos santos que a gente deve ser devoto é São José. E o culto de hiperdulia, hipermercado, grande mercado, hiperdulia, uma super devoção, é a Nossa Senhora. Então Nossa Senhora tem uma hiperdulia, latria somente a Deus, dulia aos santos, protodulia a São José e hiperdulia a Nossa Senhora. Ou seja, o culto a Nossa Senhora é obrigatório para o cristão, porque Nossa Senhora é aquela que nos traz Jesus para a nossa festa. Lembra de João 2? Nossa Senhora foi convidada para uma festa de casamento. Também Jesus foi com ela. Também Jesus estava presente. O evangelista João diz assim: Nossa Senhora foi convidada para uma festa de casamento e Jesus também estava presente. Ou seja, convidou a mãe e o filho foi junto. Nossa Senhora é aquela que traz a presença de Jesus para a nossa alma. É aquela que nos ajuda a estarmos unidos à videira. É aquela que vai nos auxiliar a fazer a vontade de Deus quando for difícil. É aquela que vai nos socorrer quando o demônio nos atacar. Por isso é Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É aquela que vai conseguir para nós as graças para alcançarmos a santidade, Nossa Senhora das Graças. Entendeu? Então, 3 meios fundamentais da santidade que a gente precisa viver para sermos santos: a palavra de Deus, os sacramentos e o auxílio de Nossa Senhora. No parágrafo 2041, o Catecismo vai falar sobre os mandamentos da igreja. Semana passada a gente falou sobre os 10 mandamentos. Só que a igreja também tem 5 mandamentos. Vocês sabiam disso, não? 5 mandamentos da igreja. Eu vou passar rapidamente aqui por conta do tempo. É do parágrafo 2042 ao parágrafo 2043. Os mandamentos da igreja são: o primeiro mandamento, ouvir missa inteira e abster-se de trabalhos nos domingos e dias de guarda. Então, dias de guarda, os dias de solenidade, como Nossa Senhora Mãe de Deus, 1º de janeiro, Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto, são os dias de guarda. Festa de Corpus Christi, solenidade de Corpus Christi, são dias de guarda, dias de preceito. Esses dias a gente tem que participar da missa inteira. Quando começa a missa? Canto de entrada. Então pensa isso. Quando termina a missa, com a bênção final e com a saída do sacerdote do altar. O padre deu a bênção, fica ali ainda. Até ele sair do altar, você fica ali. Calma, vai dar certo. Bem pressa. O padre abençoa assim, ó: o Senhor abençoe o nome do Pai e do Espírito Santo, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe se Ele vos alcançar. Porque já, o Senhor te acompanha se Ele te alcançar, porque o cara já está 10 metros à frente de Deus, Deus está atrás, até o anjo da guarda dele ficou na igreja, ele já, né? Então a missa começa com procissão de entrada e termina quando o padre sai do altar. Primeiro mandamento da igreja: ouvir missa inteira, domingos e dias de guarda, e se abster de trabalho e serviço nesses dias. Então, o dia de domingo não é dia para você fazer trabalho e serviço, porque é o dia de honrar a Deus, um dia consagrado a Deus. Eu vou domingo cortar a grama, por exemplo, no meu sítio. Aí você vai ficar o dia ocupado cortando a grama, mas é um dia para você meditar nas coisas de Deus. É um dia de retiro, domingo é um dia de retiro. Você vai à missa de manhã, você ouve a liturgia, você medita aquela liturgia durante o seu dia, você reza o texto para sua família, entendeu? É um dia de retiro espiritual domingo. Precisa ser um dia de retiro espiritual semanal, é o dia do Senhor, é o dia consagrado a Deus. Não consagrado a você cortar grama. Corta grama no sábado. Segundo mandamento: confessar-se ao menos uma vez por ano. Gente, a igreja, ela aqui nos mandamentos, ela traz o salário mínimo. É o salário mínimo.
entendeu? Ouvir missa inteira domingo, dia de festa, é o salário mínimo. O ideal é a gente ir à missa todo dia, de segunda a segunda. É que às vezes a nossa rotina não permite, né? Trabalha, estuda, etc. Então, pelo menos domingo, né? Ou pelo menos sábado à noite, se domingo você não consegue de jeito nenhum, você trabalha de enfermeira, por exemplo, domingo você tem plantão no hospital, e o plantão é de 7 da manhã a 7 da noite, a última missa 7 da noite, como é que você vai fazer? Você não consegue, então você vai no sábado. Isso a igreja te permite no sábado. Você é policial, você trabalha de domingo. Quantas vezes eu trabalhei de domingo de 6 da manhã às 18, às vezes saía às 19, não conseguia a missa. Ia no sábado à noite. Já vale pela missa de domingo. O sábado, a partir de meio-dia, já é a liturgia de domingo. Entendeu? O que não pode é você colocar uma missa no sábado para domingo eu poder ficar na roça. Entendeu? Mas se você não pode no domingo, você vai no sábado. Beleza? Mas é o salário mínimo. O ideal é você ir à missa todo dia. Eu posso ir à missa na quarta-feira? Vai na quarta. Eu posso ir na terça? Vai na terça. Eu posso ir na quinta? Vai na quinta. Tem missa todo dia, tem liturgia todo dia. Então esse é o salário mínimo. O segundo mandamento, quando a igreja fala confessar-se no mínimo uma vez por ano, é o salário mínimo. Mínimo do mínimo, mantendo do mínimo mesmo. Bem mínimo mesmo. Entendeu? É aquele salário que você passa fome com ele. Confessar uma vez por ano. Em Medjugorje, Nossa Senhora diz que a gente precisa se confessar uma vez por mês. Os santos, como a gente já meditou umas catequeses atrás, se confessavam alguns diariamente, como São Felipe Neri, depois dos 40 anos, passou a se confessar 2 vezes por dia. Então, no mínimo, uma vez por mês. Mas para não estar em pecado mortal, uma vez por ano. Já tem mais de um ano que eu não me confesso. Está em pecado mortal, porque está desobedecendo o mandamento da igreja. Desobedecer mandamento é matéria grave. Por isso que faltar a missa domingo é pecado mortal, tem que se confessar. Eu faltei a missa no dia de domingo, precisa se confessar. Faltei a missa no Corpus Christi, precisa se confessar. Faltei a missa da Imaculada Conceição, precisa se confessar. E aí o que acontece? Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora é dia de guarda, 15 de agosto, mas cai durante a semana e a pessoa trabalha, não é feriado no Brasil. Se você falta a missa, é pecado mortal. E aí, como é que faz? Se eu tenho que trabalhar? A igreja transferiu-a para o domingo, próximo domingo. Olha como é que a igreja nos ajuda. É por isso que a igreja transfere aqui no nosso país a solenidade da Assunção de Nossa Senhora para o próximo domingo, para que a pessoa não incorra em pecado mortal. Entendeu? Mas o dia de guarda é 15 de agosto. E deveria ser feriado. Por isso que tem os feriados religiosos. Esse é o sentido dos feriados religiosos. O mandamento da igreja de guardar domingo. Como o Brasil era um país católico, não é mais, infelizmente, mas na época do Império o Brasil era um país católico, Corpus Christi vira feriado. Porque no Corpus Christi a gente vai para a igreja para cumprir o preceito. Como diz o Padre Celso, feriado de rezar, né? Feriado de rezar, não de ir na roça. Terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica aqui nesse parágrafo. Ele diz assim: o terceiro mandamento garante um mínimo referente à recepção do corpo e sangue de Jesus, em ligação com as festas pascais e origem e centro da liturgia cristã. Mais uma vez o Catecismo diz: o mínimo, é o mínimo. Comungar uma vez por ano é o mínimo. Mínimo. O ideal é comungar todo domingo, né? Mas por que a igreja não manda eu comungar todo domingo? Porque pode ser que você esteja em pecado mortal. Como é que a igreja vai mandar você comungar se você pode estar em pecado mortal e não conseguiu se confessar? Então a igreja, para administrar isso, colocou no mínimo uma vez por ano a comunhão. Mas o ideal é comungar no mínimo toda semana. Como o ideal é se confessar pelo menos uma vez por ano. Quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne conforme manda a igreja. A igreja manda a gente jejuar e se abster de carne na quarta-feira santa, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Nessas 2 datas do ano a igreja manda jejuar e se abster de carne. Mas nossa, fugiu o nome agora. O Código do Direito Canônico diz que a gente deve se abster de carne toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira do ano, se não for uma solenidade, por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora cai na sexta-feira. Aí você não faz a penitência de carne. Mas se não for solenidade, toda sexta-feira o católico não come carne. Sextou. Sextou, comeu ovo. Sextou. Pode comer ovo ou peixe, mas não come carne. E é mandamento da igreja: quarta-feira de cinzas, eu não fiz jejum, preciso me confessar. Sexta-feira santa, eu vou fazer penitência de carne, sexta-feira santa. Aí eu vou comer uma bacalhoada e arrebento de comer bacalhau.
Gente, é jejum que é abstinência. Não é só não deixar de comer carne, é fazer jejum também. Então você comeu, regaçou de comer bacalhau, cadê o jejum? Precisa confessar. É jejum e abstinência. Não é só abstinência. Só abstinência seria sexta-feira durante o ano. Toda sexta-feira. Né? Mas é jejum e abstinência o mandamento. E o quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades. O que seria esse quinto mandamento? Ajudar a igreja em suas necessidades. O dízimo. Mas quanto que eu tenho que dar o dízimo? 10%? Vamos ver o que diz o catecismo? O quinto mandamento recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades da igreja, cada um conforme as suas possibilidades. Então o catecismo não diz que é 10%, não diz que é 5%, não diz que é 1%, não diz que é 100%. Cada um conforme as suas possibilidades. Você pode dar o quê? 10 reais? Então você vai ajudar a igreja com 10 reais. Ah, eu posso dar 100 reais, então você ajuda a igreja com 100 reais. Eu posso dar 200 reais, então você ajuda a igreja com 200 reais. Cada um conforme as suas possibilidades. Entendeu? Eu posso ajudar a igreja. Eu sou morador de rua. Moro na rua. Mas eu sou morador de rua católico. Vocês já ouviram falar do morador de rua que visitava sempre Jesus no Santíssimo Sacramento? Tendo um adendo aqui. Tinha um morador de rua que todo dia ele visitava Jesus na Eucaristia. E aí, esse morador de rua ficou doente e foi internado no hospital, socorreram ele para o hospital, estava quase morrendo, né? Aí o médico foi visitá-lo e ele falou pro médico, o outro médico já veio falar comigo aqui. Mas que médico? Outro médico veio falar comigo aqui. Tá ficando louco, né, meu? Tá ficando maluco. Né? E assim durante toda a internação. Quando ele estava próximo da morte, próximo de morrer, o médico entrou no quarto dele e viu um rapaz mesmo falando com ele, um rapaz de branco falando com ele, né? E o rapaz falou assim: bom dia, José. E foi embora. E aí ele falou assim: quem que é esse rapaz que veio falar com você? Ele falou assim: é o outro médico. Ele só veio falar bom dia. Mas ele falou assim: você sabe quem é esse médico? Ele falou assim: eu sei, é Jesus. Aí o médico: é Jesus? É Jesus. É que ele disse para mim que todo dia eu entrava na igreja e falava assim: bom dia, Jesus, aqui é o José. E agora ele vem falar comigo todo dia: bom dia, José, aqui é o Jesus. Então ele era um morador de rua que visitava Jesus todos os dias. E depois, quando ele esteve doente, Jesus visitou ele todos os dias, até o último dia. Uma bela história, né? Então, eu sou morador de rua, eu preciso dar o dízimo? Preciso do dízimo. Ah, mas eu não tenho salário, mas você ganha uma esmolinha? Ganho uma esmolinha. Então dê R$1 de dízimo, mas que seja o seu dízimo. Dê 50 centavos de dízimo, mas que seja o seu dízimo. Dê 10 centavos de dízimo, mas que seja o seu dízimo. Você está ajudando a igreja. E além, muito mais do que ajudar a igreja, é um sentido de que tudo que eu tenho eu recebo de Deus. E assim também eu retribuo a Deus aquilo que Deus me deu como uma ação de graças. Né? Então esse é o quinto mandamento da igreja. Ajudar a igreja conforme as suas necessidades. Primeiro mandamento, ouvir missa inteira aos domingos, dias de guarda. Segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. Terceiro mandamento, receber a Eucaristia pelo menos pela festa da Páscoa. Quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne conforme manda a igreja. E o quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades. Lembrando que esses 5 mandamentos são salário mínimo, é o mínimo do mínimo. A santidade vai muito mais além do mínimo. Para encerrar, eu queria falar para vocês sobre o amor. A santidade consiste em amar. A gente falou aqui do salário mínimo, que são os mandamentos, né? Imagina você, um marido, que chega em casa e a mulher fala assim: nossa, mas você tá tão frio comigo, né? E eu falo assim: mas a minha obrigação eu faço. Eu pago a água, pago a luz, pago o telefone, pago a escola das crianças, chego aqui todo dia, falo bom dia para você, te dou até um beijo. Uma vez por semana a gente tem atividade daquelas coisas que você me obriga. Estou fazendo a minha obrigação. Não traio você, não olho para a vizinha que é muito mais bonita que você. Estou fazendo a minha obrigação. Isso é amor? Ah, Jesus, eu vou à missa aos domingos, eu pago o dízimo, eu jejuo na quarta-feira
de cinza na sexta-feira santa, fazendo minha obrigação, Jesus. Entendeu? Amor é muito mais do que obrigação. Amor é fazer aquilo que você não é obrigado. Eu sou obrigado a ir à missa aos domingos, mas eu vou à missa segunda-feira. Isso é amor. Entendeu? Eu sou obrigado a pagar água, luz, telefone, mas eu levo uma rosa. Aí isso que vai mostrar o amor. Quando você faz aquilo que não é obrigado. Entendeu? Quando você vai além da sua obrigação. E no amor, a fonte da santidade. Quer ser santo? Quer ser santo? Vai além da obrigação. Vai além da obrigação. Jesus disse: eu sou o ramo, eu sou a videira e vós sois os ramos. O Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 2044 ao 2046, a vida missionária. A Igreja é mãe e mestra e nós somos os ramos. Precisamos levar essa uva, essa felicidade da Igreja para bem longe, para o mundo. Sobretudo, essa é a missão do leigo. Levar a felicidade de Jesus lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, com as pessoas que não conhecem a Jesus. Essa é a nossa missão. E assim a gente precisa encerrar essa catequese de hoje, lembrando que nós somos missionários. Acabou a missa, começou a missão, né? Assim que o pessoal falava antigamente na igreja. Acabou a missa, começou a missão. A gente, leigo, nós somos os soldados de Cristo. Esse é o sentido também do sacramento do crisma, né? Que a gente está almejando. O que é o homem crismado, a mulher crismada? É alguém que no mundo vai ser sal da terra, vai ser luz do mundo. Então a igreja é nossa mãe mestra, devemos amar a igreja e obedecê-la, porque a nossa vida depende dela. A nossa vida espiritual, ou seja, a felicidade eterna, está no cordão umbilical da igreja. E o que é o cordão umbilical da igreja? A palavra de Deus, que é a Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, palavra de Deus, sacramentos e devoção a Nossa Senhora. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.